Enfim, a administração de Donald Trump começou a tomar medidas mais sensatas em relação à Rússia. Ainda não são sanções, mas parece que essas sanções finalmente podem surgir em breve. E isso pode acontecer já após a cúpula. Mas aqui há outro sinal importante de que a Casa Branca está mudando um pouco a retórica. É o fato de que hoje os Estados Unidos da América cancelaram sem explicações as negociações com a Federação Russa, nas quais eles tentavam encontrar pontos em comum. Os americanos rejeitaram silenciosamente uma nova rodada de negociações com os russos. Os russos, então, mudaram completamente sua forma de falar. E dizem que esperam muito que a pausa tomada pelos americanos não seja longa demais. Eles chamam isso de pausa. Os americanos disseram, não haverá negociações para buscar um diálogo normal por enquanto. E os russos dizem, esperamos que isso seja temporário. Por favor, não prolonguem muito essa pausa. Vamos discutir esse assunto juntos. É muito interessante, pois os americanos dizem claramente pela primeira vez, não haverá negociações. E fontes na Casa Branca dizem que depois Trump está realmente pronto para impor sanções severas contra a Rússia. Dizem que finalmente caiu a ficha para o presidente americano, que não há mais nada sobre o que conversar. Meu nome é Alexei Petty. Hoje é 16 de junho. Agora vamos falar de tudo em ordem. Antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e, claro, siga meu canal no Telegram Petty News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, mais uma rodada de negociações entre a Rússia e os Estados Unidos da América para normalizar as relações bilaterais que Moscou havia anunciado para os próximos dias não vai acontecer. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Mashka Zakharova, informou isso na segunda-feira. Washington cancelou as consultas nas quais estava planejado discutir a eliminação de irritantes mútuos e a normalização do funcionamento das representações diplomáticas. Foi o que declarou a própria Mashka Zakharova. E ela acrescenta, esperamos que a pausa que eles tomaram não seja longa demais. Os americanos não deram explicações sobre as negociações anunciadas pelos russos. No site do Departamento de Estado não há menção a elas. Os russos dizem que haverá negociações em breve, mas os americanos negam. Que negociações? Sobre o que estamos conversando, afinal? E aqui eu lembro que, desde a chegada ao poder da administração de Donald Trump, representantes russos e americanos já realizaram pelo menos 6 encontros presenciais. A primeira delas aconteceu em 18 de fevereiro em Riad, a segunda em 27 de fevereiro em Istambul. Um mês após, em 24 de março, as delegações dos dois países se reuniram novamente em Riad, capital saudita. No início de abril, até Kirill Dmitriev viajou para Washington para negociações. Esse é o capanga do ditador Putin. Uma semana depois, Steve Witkoff, representante especial de Trump, visitou São Petersburgo. Quase simultaneamente, em 10 de abril, diplomatas russos e americanos se reuniram novamente em Istambul. E na semana passada, o novo embaixador da Rússia nos Estados Unidos da América, Alexander Darchev, declarou que uma nova rodada de consultas acontecerá nos próximos dias em Moscou. Os americanos iriam a Moscou negociar com os russos sobre como manter a amizade entre eles. Eles apresentaram tudo isso com grande pompa, afirmando que os próprios americanos dizem que podem ir a Moscou e que é necessário conversar. Pois é, mas Washington disse que não haverá negociações em lugar nenhum. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia não especificou o motivo do cancelamento das negociações por Washington. As negociações de 10 e 27 de abril, dedicadas diretamente às relações Rússia-Estados Unidos da América, ou seja, 10 e 27 de abril, terminaram praticamente sem resultados. Foi possível concordar com a nomeação de um novo embaixador da Rússia em Washington e com o desbloqueio dos serviços bancários para as missões diplomáticas. Esses foram os resultados dos encontros. Quanto às demais questões cruciais, ainda não houve progresso. Essa já é uma declaração do vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov. Os Estados Unidos da América recusam-se a suspender a proibição de livre circulação dos diplomatas russos. E eu lembro que eles têm permissão para permanecer em uma zona de 25 milhas ao redor da missão diplomática e não podem se deslocar além disso nos Estados Unidos da América. Existe a missão diplomática, existe esse círculo ao redor dela que eles não podem ultrapassar. Se eles ultrapassarem, é uma violação. É isso. Além disso, descobriu-se que a administração de Donald Trump recusou-se a devolver a propriedade diplomática dos russos, que havia sido confiscada ainda pela administração de Barack Obama. E como disse esse Ryabkov, cito, para dizer o mínimo, a proposta russa de retomar voos diretos entre nossos países está sendo recebida sem entusiasmo até agora. Sem entusiasmo, entende?
E segundo esse novo embaixador da Federação Russa nos Estados Unidos da América, Darichev, a culpa é dela. O Estado profundo e alguns falcões no Congresso, onde se formou um lobby anti-Rússia persistente. E aqui já, fontes americanas acrescentam que, durante a cúpula do G7, os líderes dos países podem convencer o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, a deixar de hesitar e finalmente aumentar a pressão das sanções sobre a Rússia. Quem falou sobre isso foi Fred Fleitz, ex-assistente de segurança nacional de Donald Trump. Segundo ele, o presidente dos Estados Unidos da América sente-se desrespeitado pelo ditador russo Vladimir Putin, devido à recusa do líder russo em levar a sério as negociações de paz com a Ucrânia. A seguir, vou citar o ex-assistente de segurança nacional de Trump, Fleitz. Há uma grande probabilidade de que, nas próximas semanas, Trump encerre a diplomacia e imponha sanções à Rússia, mas ele manterá as portas abertas para a retomada das negociações. Aliás, estamos vendo isso agora no caso do Irã. Lá, os bombardeios ao Irã estão acontecendo a todo vapor e Trump diz: ouçam, eu, se for o caso, não recusei negociações, mas agora já é totalmente nos nossos termos. E aqui tem um momento interessante. Agora, analisando a preparação para a cúpula no Canadá, é preciso notar que os líderes dos países vão tentar usar o humor de Trump. E avançar a proposta da Comissão Europeia de baixar o teto do preço do petróleo russo de 60 para no mínimo $45 por barril. Além disso, vale lembrar que, na véspera da cúpula, a União Europeia intensificou sua posição sobre o fortalecimento das sanções contra a Rússia e que elas são apoiadas pelo Reino Unido. Ao mesmo tempo, muito vai depender do humor de Donald Trump, e muitos analistas afirmam que ele vai esperar demonstrações de respeito pessoal dos líderes para com ele. E aqui está ele. Fleitz acrescentou que Trump sente aversão pela União Europeia, o que representa um risco para o apoio às posições dos europeus. Aqui vale lembrar que os líderes vão discutir novas sanções contra a Rússia, caso Putin não concorde em negociar um cessar-fogo com a Ucrânia. E a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, revelou planos para sanções contra a Rússia. Segundo ela, as sanções são fundamentais na tentativa de forçar a Rússia a negociar. E a Europa, aliás, já está preparando o terreno para tentar convencer Trump. E, por exemplo, o presidente da França, Emmanuel Macron, pediu ao presidente dos Estados Unidos da América que use sua influência para estabelecer a paz na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Durante uma visita à Groenlândia, Macron afirmou que Trump pode influenciar a situação, inclusive apoiando sanções mais duras contra a Rússia. Na minha opinião, a questão é se o presidente Trump está disposto a impor sanções muito mais duras contra a Rússia, caso Moscou descumpra o cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos da América. Em seguida, ele ressaltou que os esforços da cúpula também devem buscar o cessar-fogo o quanto antes. Ele também sugeriu que Trump pode desempenhar um papel fundamental na redução do conflito entre Israel e Irã. Outra citação dele: nesse assunto, os Estados Unidos da América também têm uma oportunidade real de trazer todos de volta à mesa de negociações. A dependência de Israel das armas e munições americanas permite aos Estados Unidos da América negociar. Mas é interessante notar que a União Europeia finalmente está agindo de forma autônoma agora. A Comissão Europeia propôs proibir todos os novos contratos de fornecimento de gás russo com base na legislação comercial. Isso permitirá contornar um possível veto da Hungria e da Eslováquia. Está sendo informado que as empresas planejam proibir a celebração de novos contratos para o fornecimento de gás russo com entrada em vigor imediata. Os contratos de curto prazo para importação de gás por gasoduto e gás liquefeito da Rússia devem ser encerrados a partir de 2026 e os contratos de longo prazo vão vigorar no máximo até 1º de janeiro de 2028. Como concessão à Hungria e à Eslováquia, que importam gás russo, será concedida a elas uma exceção até 2027 para a eliminação gradual dos contratos de gás em vigor. Mas não dá mais para adiar, e a Comissão Europeia afirma que não haverá novos contratos. Essas propostas surgiram após a publicação pela Comissão do plano para abandonar o petróleo e o gás russos até 2027. Vale ressaltar que o gás vindo da Rússia já representa menos de 19% do volume total de importação de combustíveis fósseis na União Europeia. Em comparação com cerca de 2/5 no momento da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia, em 2022, para implementar essa medida, a Comissão Europeia pretende usar o direito comercial, o que permitirá tomar a decisão com a aprovação da maioria dos Estados-membros e não de todos.
ela também fará referência aos artigos do Tratado Constitutivo da União Europeia, segundo os quais a política energética do bloco deve garantir a segurança do abastecimento. As empresas terão que fornecer às autoridades alfandegárias informações detalhadas sobre os contratos de gás para provar que ele não vem da Federação Russa. E por fim, acrescento que também se sabe que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, planeja se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante a cúpula do G7 no Canadá. E isso já foi anunciado oficialmente. Portanto, aguardamos os resultados da cúpula e parece que Trump finalmente começou a agir na direção certa. Mas pelo menos os americanos cancelaram pela primeira vez as negociações com os russos sobre a normalização das relações. Bem, ficou óbvio que negociar a normalização com pessoas anormais é um oxímoro e isso é totalmente impossível de se fazer. Bem, amigos, aqui eu coloco reticências. Sua opinião, suas conclusões, como sempre, escrevam nos comentários abaixo deste episódio. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like.